professor de Ciências Humanas aqui do Colégio Metropolitano, e eu vou dar algumas dicas para vocês sobre René Descartes. René Descartes, ele é considerado por muitos o precursor da filosofia moderna, né? Não só da filosofia, mas com atuações muito destacadas no campo da matemática, da geometria, né, do plano cartesiano, de mapas e outras situações. Talvez uma das grandes contribuições de Descartes é trazer a lógica e o racionalismo da matemática, né, simples, pura e direta, para a filosofia. Então você tem, buscando esse conhecimento científico, essas regras do conhecimento científico, dentro do campo filosófico. Com isso ele consegue encontrar um método, né, o método cartesiano. Ele lança a mão do conceito do cogito, né, que é a dúvida primordial, a dúvida como princípio básico do conhecimento. Então, penso, logo existo, né, cogito ergo sum, que é talvez uma das grandes sacadas de Descartes nesse princípio, que você começa a investigação científica trabalhando justamente com a ideia da dúvida metódica, né? Você duvida a princípio de tudo. Se algo lhe traz alguma dúvida, esse algo não pode ser considerado como certeza, como sendo verdade. E essa verdade ela é construída a partir da desconstrução dessa dúvida que você tem. E segundo Descartes também, é interessante que ele elabora um modelo em que a única certeza absoluta, aquilo que não lhe deixa dúvidas, é justamente a compreensão divina. Então, para ele, Deus é o único ser ao qual nós não devemos ter ou não paira nenhuma dúvida sobre a sua construção. Então você duvida, se você cogita, você existe, você trabalha e você busca algo a mais do que aquele conhecimento já pré-estabelecido. Para Descartes, você tem 4 regras para se entender esse conhecimento. Tá? São regras seguras, então você vai buscar o conhecer e esse conhecer ele vem construído a partir de regras e preceitos seguros. O primeiro dele é você entender que só é algo verdadeiro aquilo que é claro e evidente. Se não pode restar dúvida. Se você tem alguma dúvida conceitual ou até mesmo uma dúvida primordial sobre algum assunto, esse assunto ele não pode ser considerado como verdade. Segundo, você tem buscar decompor essa verdade. Se a gente olhar bem, ele está usando um método da matemática, das ciências naturais dentro da filosofia. Você cria esse conceito, você analisa algo, se você tem dificuldade de entender ou acreditar naquilo, você decompõe, você particiona esse conhecimento e a partir desse particionamento você vai analisando as partes. Tá? Então você analisa essas partes, mas para você chegar a esse conhecimento verdadeiro, você deve seguir uma ordem matemática criteriosa para que não reste dúvidas sobre isso. E ao final, para que você tenha realmente certeza de que aquela sua conclusão ela é válida, você deve fazer uma revisão e enumeração de todas as etapas do processo, revisando e, se puder e se for necessário, refazendo-o inúmeras vezes até que a certeza venha a acontecer. Sobre Auguste Comte, que é um filósofo e um sociólogo francês, que é importantíssimo a gente trabalhar até mesmo pela sua influência na história do Brasil, no nosso movimento republicano, é interessante a gente trabalhar ou entender que Auguste Comte ele constrói uma ideia de física social. O que ele estabelece com isso? Que as sociedades elas têm processos de transformação e de passagem que são imutáveis. Quase como, mesmo fazendo referência a Descartes, que a gente citou anteriormente, é algo que não pode ser alterado ou interpretado. Então, para ele, as sociedades, obrigatoriamente, elas passam por 3 estágios, que seria o estado teológico, onde todas as explicações elas partem do sobrenatural, do divino, seja ela, se a gente analisar as sociedades mesopotâmicas da América pré-colombiana, o próprio Egito, onde você busca no sobrenatural uma explicação para os fenômenos, não só sociais, mas para os fenômenos no dia a dia. Segundo Auguste Comte, posteriormente a gente vai ter o estágio metafísico, onde você tem um início de um desenvolvimento social, você tem a formação, por exemplo, das monarquias, em que a realidade é explicada como manifestação de forças, de ideias
de espíritos ou capacidades abstratas. O que isso quer dizer? Que são indivíduos que vão ordenar. Então, por isso mesmo, você tem monarquias que são mais ligadas a figuras de indivíduos, então a reinados, do que a um modelo social que vai prevalecer. E por último, segundo Augusto Comte, você tem o estado positivo, que seria, como ele toma como exemplo, o modelo francês da República Francesa, que é a partir desse modelo republicano que você tem uma instituição de uma sociedade já organizada, em que independe dos indivíduos que lá estejam, esse modelo ele prevalece, seria o último grau de desenvolvimento, e que toda a sociedade, segundo Augusto Comte, dentro dessa física social, você vai ter esse desenvolvimento, e as sociedades vão crescer. O que é interessante a gente olhar para Comte é que ele não leva em consideração, dentro da sua análise, as particularidades do desenvolvimento social de cada país, de cada modelo. Então, para ele, as sociedades elas vão obrigatoriamente transpassar um movimento pelo outro. Então, se a gente olhar com bastante calma, a gente vai ver o porquê que o positivismo, ele de certa forma, ele foi eleito como o modelo filosófico inspirador da República Brasileira, já que a República ela foi proclamada dentro de um conceito elitista, de não abalo social, e o positivismo seria perfeito para isso, já que o positivismo previa a transição natural desses modelos, desses três estágios, do teológico, metafísico, né, e positivo, por último, republicano. E quando você tem o exército dando golpe republicano no Brasil, em 1889, você busca justamente um modelo, já não só por isso, você tem um positivismo que é muito influente dentro do exército brasileiro, né, você tem o apostolado positivista no Brasil, e esse modelo do kantiano de transformação da sociedade é aquilo que vai se encaixar perfeitamente nesse movimento elitista, de não participação popular, nesse movimento de proclamação da República, que é um golpe, mas a gente pode categorizar como um golpe de certa forma brando, já que você não tem grandes sobressaltos, não há uma transformação na economia e muito menos na sociedade, você tem uma mudança de sistema político, mas para o grosso da população continua do mesmo jeito. A nossa bandeira é uma bandeira positivista, a gente vê na própria bandeira republicana uma troca do brasão da família imperial brasileira pelo símbolo do apostolado positivismo, o globo terrestre, com os dizeres amor, ordem e progresso. Excluiu-se o amor desse globo e você tem a ordem e progresso, a bandeira republicana, a bandeira positivista, que vai nortear desde então a política e o pensamento dessas elites brasileiras. Tá ok? Bons estudos e até um dia.